Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima no dia 13 de setembro. Lembrando que esse vai ser o nosso penúltimo episódio sobre a espiritualidade de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. E assim está no livro das Memórias de Santa Lúcia. Diz assim: a 13 de setembro. Assim que se aproximou o dia 13 de setembro, em este dia, a Santíssima Virgem, depois do que eu já tenho narrado, disse-nos: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Vou dar uma pausa aqui só para recordar. Nos episódios anteriores a gente comentou que eles encontraram uma corda no caminho e amarraram elas, cortaram, né, em 3 pedaços, um para cada um, e amarraram elas na cintura, né, na barriga, e apertaram, para que elas usassem daquilo como sofrimento, como sacrifício oferecido a Deus. E aí continua, né? Escusado será dizer que obedecêssemos pontualmente às suas ordens. Como em um mês passado, nosso Senhor, segundo parece, tinha querido manifestar alguma coisa de extraordinário. Minha mãe animava a esperança de que agora, em este dia, esses fatos seriam mais claros e evidentes. Mas como nosso bom Deus, talvez, para dar-nos ocasião de lhes oferecer algum sacrifício mais, permitiu que em este dia não transparecesse a nenhum raio da sua glória. Minha mãe desanimou de novo e a perseguição em casa recomeçou de novo. Eram muitos os motivos por que se afligia. A perda total da cova de Iria, que era uma bela pastagem para o nosso rebanho, e dos comestíveis que aí se recolhiam, vinha juntar-se com a convicção, quase certa, como ela dizia, que os acontecimentos não passavam de simples quimeras e fantasias da imaginação de criança. No dia 13 de setembro de 1917. Ao aproximar-se a hora, lá fui, com Jacinta e Francisco entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas estavam apinhadas de gente. Todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas e até senhoras e cavaleiros conseguindo romper entre a multidão que à nossa volta se apinhavam. Vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Outros, não conseguindo chegar junto de nós, chamavam de longe: Pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que cure meu filho, que é aleijadinho. Outro: que me cure o meu que é cego. Outro: o meu que é surdo, que me traga um marido, meu filho que anda na guerra, que me converta um pecador, que me dê saúde, que estou tuberculoso, etc, etc. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. E alguns gritavam até do cimo de árvores e paredes, para onde subiam com o fim de nos ver passar, dizendo uns que sim, dando a mão a outros para os ajudar a levantar do pó da terra. Lá fomos andando, graças a alguns cavaleiros que nos iam abrindo passagem entre a multidão. Quando agora leio no Novo Testamento essas cenas tão encantadoras da passagem de Nosso Senhor pela Palestina, recordo estas que, tão crianças ainda, Nosso Senhor me fez presenciar nesses pobres caminhos e estradas de Aljustreu a Fátima e a cova de Iria.
e dou graças a Deus, oferecendo-lhe a fé do nosso bom povo português. E penso, se essa gente se abate assim diante de três pobres crianças, só porque a elas é concebida misericordiosamente a graça de falar com a mãe de Deus, que não fariam se viesse diante de si o próprio Cristo? Bem, mas isso não era nada chamado para aqui. Foi mais uma distração da pena que me escapou para onde eu não queria. Paciência. Mais uma coisa inútil. Não na tiro para não inutilizar o caderno. Chegamos, por fim, à Cova de Iria, junto à carrasqueira, e começávamos a rezar o terço com o povo. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas. A cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre para que todos acreditem. E, começando a elevar-se, desapareceu como de costume. Bom, basicamente, nessa aparição de setembro, a gente foi percebendo, não só a aparição, mas no contexto, como que Deus, na sua providência, foi conduzindo o caminho, né, para a vida de Lúcia e para a vida, né, dos outros pastorinhos. Desde aquela aparição daquele homem desconhecido que, humanamente, Lúcia ficou com medo, né? Isso é normal, dá para sentir medo mesmo, a gente tem que ter prudência de certa forma também. Mas aí que depois foi percebendo que em outro momento, né, igual ela disse ali, citou sobre em outubro, que aquele homem foi quem ajudou ela a andar no meio da multidão até, por sinal, né? Então, o que acontece? Deus, ele pode até mesmo nos pedir sacrifícios, pedir penitências em situações em que a gente mesmo, por nossa conta mesmo, escolhe como penitência. Mas não podemos ser exagerados no excesso. Não é à toa que Nossa Senhora até mesmo pediu para... Não cortou o desejo deles de oferecer aquela corda, sendo que em nenhum momento, como a gente já falou, refletindo nas outras aparições, ela falou que era para pegar uma corda, amarrar e por aí vai. Não, foram eles que tomaram aquela decisão. Mas Nossa Senhora, ela foi e pediu, né, para que tomassem cuidado, não fossem exagerados, então não dormirem com a corda, só usar durante o dia, entendeu? Da mesma forma, por exemplo, a gente pode levar para o nosso contexto da nossa fé. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo a nossa tradição católica, a igreja nos orienta que todos, por exemplo, tanto no tempo de Quaresma, quanto no tempo do Advento, que a gente até comentou no nosso podcast, quando a gente falou sobre o dia de Cristo Rei, se eu não me engano, né? Sobre o Natal, né? O tempo litúrgico, explicando sobre esses tempos litúrgicos e Advento, a gente falou isso, né? Que é o tempo de penitência também. Mas, quando a gente chega no domingo, a penitência deve ser cortada. Da mesma forma, por exemplo, no caso que Nossa Senhora ela foi e pediu que na parte do descanso, à noite, também precisa de ter o descanso. Da mesma forma que no domingo também é um dia de descanso, então a gente não faz penitência, porque é o dia da Santa Missa, a gente vai comungar de Jesus, aproveitar a Santa Missa. Então nesse dia não devemos fazer penitência. Mas aí tá, ela aceitou, mas pediu para que todos eles oferecessem com cuidado. E ao mesmo tempo falou que certas pessoas iam ser curadas, outras não. A gente pode acabar pensando assim, que talvez seja por maldade, se a gente for pensar humanamente. Mas não. A gente tem que entender que a cura de Deus, né? No caso, não é Nossa Senhora que cura, que realiza a cura. Ela vai interceder junto a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele nos alcance a cura do Pai.
entendeu? Porque Jesus, ele é o nosso único intermediador entre nós humanos e Deus. Mas os santos nos ajudam na nossa falta de fé, nos ajudam também na nossa falta de humildade, nas nossas dificuldades para a gente pedir as graças diante de Deus. E assim eles nos alcançam. Mas Deus, ele sempre faz a mesma coisa e que Nossa Senhora também nos faz. Eles só nos dão a graça, no caso que é Deus que nos dá a graça através da intercessão de Nossa Senhora, se for para o nosso bem. Tem coisa que vai ser dada na hora. Tem coisas que vão demorar tempos. E tem coisas que nunca vão ser nos dadas porque não é para o nosso bem. Porque Deus, ele avalia, ele sabe na sua infinita misericórdia aquilo que não vale a pena para a gente e aquilo que vale a pena. No sentido do desígnio dele, né? Da vontade dele. Tá dando para entender a lógica? Então, nesse sentido, a gente é convidado na nossa vida diária a entender e esperar as demoras de Deus. Nossa Senhora falou, uns vão ser curados, outros não vão ser. Os que não são ser curados, talvez é porque na vontade de Deus, eles precisam de viver de outras formas, ou aquele sofrimento é para a santificação deles. E diz, né, uma sabedoria até popular sobre a Nossa Senhora, que Nossa Senhora, ela nunca nos deixa sem resposta. Então, se a gente pede a ajuda de Nossa Senhora, ela nunca nos deixa a gente sem resposta. Deus, ele pode escolher, se a gente rezar diretamente, falando com Jesus, ou Nosso Senhor, né, com Deus, ele pode escolher até mesmo o silêncio, de não falar nada pra gente. Mas se a gente tiver, né, a intimidade com o Espírito Santo, pedir ajuda, entendendo isso, a gente vai entender assim, nesse tempo de silêncio, então é tempo de eu esperar. Às vezes Deus nem quer me dar resposta nenhuma, é para aproveitar e esperar. Mas se a gente está muito aflito, vamos pedir intercessão de Nossa Senhora, falar com ela. E ela vai nos dar a resposta. Às vezes a resposta que ela vai dar e vai usar de alguém para falar assim, olha, tem graça que demora tempo mesmo. Tem coisa que a gente tem que esperar, mas tem coisa que não é para o nosso bem. E às vezes, olhando o dia a dia, pela nossa oração pessoal, a gente vai entendendo se aquilo ali realmente é para o nosso bem ou não. E a gente vai entendendo que às vezes aquela situação é providência de Deus para nos ensinar. Tá bom? E aí que tá, né? E um último ponto, né, que eu quero trazer para vocês, assim, que vem para mim no meu coração, é que tem uma dimensão que é da nossa fé, que é assim, a palavra, ela diz na Bíblia, né, tanto da experiência a nível povo de Deus, ou seja, humanidade toda, a nível histórico, sobre aquilo que vai acontecer com toda a humanidade. E ela também diz coisas a nível temporário, tipo assim, daquele tempo, naquele momento, coisas que vão nos ajudar naquele dia a dia, naquele momento. E coisas também a nível pessoal. Não entendendo que nada separa uma da outra. Como que eu quero dizer isso? Por exemplo, quando Lúcia ela foi vivenciando aquele momento, vendo aquela multidão, ela entendeu, né, depois, né, lendo aquilo lá, ela entendeu que aquela experiência que ela estava tendo era parecida com aquela experiência que o povo teve lá na época da Palestina, né, com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, naquela região onde Jesus estava passando, aquela multidão lá no caminho, né, esperando ele, pedindo a ajuda dele, e por aí vai. Então, nesse sentido, ela foi fazendo essa analogia, esse entendimento. Mas, e ainda temos provas que Deus assinou embaixo para provar que ela é uma beata e que os outros pastorinhos são santos, estão no céu. Para uma pessoa ser reconhecida como santa, um ponto é a virtude heróica e outro ponto são os milagres. Milagre que, eu de novo repito, é a assinatura de Deus para dizer que realmente ele operou a graça aquele momento, foi obra dele, através da intercessão de santo, através de uma situação. E aí, nesse sentido, naquele momento, na história deles, né, tanto Lúcia teve pelo menos um milagre, né, reconhecido, e São Francisco e Santa Jacinta tiveram 2 milagres, né, segundo a ordem nova, né. Eu não sei se ela é da época da ordem antiga, que eram 3 milagres, os outros 2. Mas Deus assinou embaixo, então é prova de que realmente aquilo que eles experienciaram era real. Foi obra de Deus mesmo. E que hoje você pode pedir intercessão deles e Deus vai agir através deles. Mas aí que tá.
pela nossa fé, Deus ele sempre nos convida a ficar mais perto dele. E ele pode usar diversos caminhos. E um desses caminhos é a situação do tempo presente, as graças que ele nos manifesta. Então, a uns vai ter obras extraordinárias. Por exemplo, alguns casos de santos que foram videntes, né? Foram místicos, que viram Deus se manifestar de forma extraordinária. Mas outros vão ser com forma ordinária. Por exemplo, o caso de Santa Dulce dos Pobres, ou de Santa Teresa de Calcutá, Nossa Madre Teresa de Calcutá, que foi ação no ordinário da vida. O caso, por exemplo, de São Pier Giorgio, né? Que também a manifestação de Deus na vida dele foi ordinária, mas foi todos os pontos reconhecidos pela graça de Deus, né? Foi reconhecido, foi a ação de Deus, porque eles tiveram os milagres reconhecidos, né? Então é isso. Então, a mensagem de Nossa Senhora para a gente hoje é essa. A gente, no tempo presente, Deus ele vai nos mandando as coisas, mas não procuremos o excesso. Entendamos que também temos tempo. Tem coisas que não é para agora, tem coisas que são. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter insistência de rezar, de pedir, mas ao mesmo tempo temos que ter a paciência e o carinho para acolher aquilo que é a vontade de Deus no nosso dia a dia. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe, se inscreva nas nossas redes sociais e a gente fala no próximo mês da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, tá bom? Que Deus abençoe vocês imensamente e a gente se vê no próximo episódio, se fala no próximo episódio. Shalom, a paz com Deus.